Assim, quando você nunca viu ele. Aqui é o professor Eduardo Chaves. Bom dia, gente. Estamos começando aqui a primeira aula de raciocínio analítico do Cast Ampad. Serão muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Aqui nós somos um curso muito dedicado ao Cast Ampad, 20 anos de experiência. E estamos agora começando, aliás, nem começando, há 2 anos que a gente está com os cursos virtuais, presenciais aí. E eu vou apresentar para você a professora Ivana. Vem cá, professora Ivana. Professora Ivana Mairim, que vai estar com vocês na primeira aula e nas próximas também. Tá ok? Ela vai começar o curso então. Será muito bem-vindo, professora Ivana. Boa aula, tá? Vamos começar? Vou compartilhar. Jogar um lixo, joguei no chão de novo. É assim, viu? Certinho. Ok. Ok. Você pegou? Não. Não? Tranquilo? Se você quiser. Não. Ah, eu quero. Obrigada. Nossa, falou que deixei um para casa para você. Você não ousou, né? Eu não. Engraçado que eu achei analista difícil. Oi? Eu dei tudo da prova. Ah, você fez a de junho? Não, eu falo assim, quando eu fiz a prova, ano passado, foi em setembro do ano passado. Você fez de setembro de 2016? Não. Aí você me lembra, me fala quais as questões que você achou mais difícil, que a gente faz todas. Você fez ano passado. Pode seguir a sua. Não, vou seguir o curso, mas dá pra gente pontuar, pra gente retomar. Você fala se você acertou, você acha mais tranquilo, se você errou, sério, sem problemas. A última de setembro de 2016. Essa que você fez? Foi? Tem algumas questões dessa prova que são previstas nisso, tá? A prova de setembro de 2016 e setembro de 2015 são provas muito boas, com uma elaboração muito bacana. Tem algumas questões que a gente retoma. E o que é, né? O que tem no raciocínio analítico? Aqui, no português, a gente trabalha com interpretação, não é isso? Aqui a gente trabalha com o válido e com o inválido. O argumento que é válido e o argumento que é inválido. Qual que é o medo do candidato aí no raciocínio analítico? De acordo com o edital da Ampad, tem mais de uma resposta certa. E a gente tem que achar a melhor. Eu acho que nós fizemos essa questão na prova de português, achar sempre a mais adequada. Vamos falar de falácias também, que está diretamente ligada à argumentação, né? Vamos deixar para a próxima aula as falácias, a gente fica bastante tempo nelas. Parece complicado, mas é tranquilo. Quem estudou, tem um outro aluno aqui que já estudou muita filosofia, vou deixar um pouquinho a filosofia de lado. Se a gente for falar de teoria, de analítica, 2 meses de curso. Aqui a gente vai na resolução mesmo. Como que vai funcionar? Eu vou falar um pouquinho do que é, vou falar dos termos essenciais aí, das palavras-chave da disciplina, e vou pegar enunciado por enunciado. Eu vou falar, olha, esse enunciado cai muito e ele exige que você conduza a sua resolução dessa maneira. Esse enunciado, ele pula um ano, mas ele sempre volta e é adequado que você conduza a sua resolução dessa maneira. Como que é o objetivo? Sair um pouco da teoria, que é muito extensa, e resolver a prova, que também é extensa, de maneira mais objetiva, tentando ganhar tempo. Ok? Bom, aqui no edital, né, a prova objetiva testar a habilidade do candidato em avaliar uma suposição, inferência ou argumento. Suposição significa o ato ou efeito de supor, estabelecer ou alegar por hipótese uma conjectura. Inferência, ato ou efeito de inferir, tirar conclusões ou deduzir por raciocínio. E o argumento é o raciocínio em si, né? Aqui, inferência é uma palavra que vai permear todas as nossas aulas. A gente vai falar o tempo inteiro de inferência e de conclusão, que são questões muito recorrentes aí
na prova da Ampad. Esse excerto está lá no edital, está lá no site da Ampad, né? Aqui também, ó, cada questão consiste em um pequeno enunciado, seguido por uma questão com 5 respostas possíveis acerca desse enunciado. A tarefa do candidato é escolher a melhor dentre as respostas. Então, vão ter 2 ou 3 lá que são muito boas. E a gente vai discordar ao longo da resolução. Isso é bem natural. Vamos lá. Aqui só para curiosidade. 5 vira apresentação. Mas quando virar uma apresentação, eu preciso dar uma travada. Fazer um teste. Aqui só em termos de curiosidade, mas de onde surgiu a palavra analítico, né? E o que é? Explicitação do conceito que está presente no sujeito. Essa explicitação acontece através do predicado. Então, você lembra, eu lembro que tem pouco tempo, né? Que saiu do ensino médio, que estudou sintaxe, estudou o sujeito e o predicado. Porque isso foi ontem, praticamente. Eu tenho uns 12 anos. Não, outro dia, 12 anos. Ontem. Praticamente ontem. Qual que é a relação sujeito e predicado? Sujeito é de quem eu falo e o predicado é aquilo, toda a informação referente ao sujeito. Então, vamos voltar lá na 6ª série com uma frase bem simples aqui, né? Então, vamos lá. A Ana saiu cedo de casa. Quem que é o meu sujeito? Quem que é o sujeito? De quem que eu estou falando? Da Ana. Ela é o sujeito. Qual que é a definição que você deu de sujeito? De sujeito? Sujeito é de quem eu falo, ou o que, sobre o que eu falo, né? E o que a Ana fez? Isso aqui tudo. Aqui é o predicado. Então, no analítico, o predicado ele é uma explicitação do sujeito, ele é uma explicação, um desdobramento. Lá na escola, a gente aprende nesse nível aqui, o sujeito é sempre uma pessoa, mas não é. Em algumas circunstâncias, o sujeito pode ser uma cidade, pode ser uma situação, pode ser uma guerra, pode ser um conflito. Aqui, eu vou ter alguma coisa sobre a qual eu vou discorrer. É só isso? Basicamente. Mas aí vamos dificultar só um pouquinho. A partir de algumas frases simples como essa, textos bem simples, bem curtos, eu vou construir e vou estabelecer inferências. Inferências largas, inferências gerais e inferências particulares. A gente vai ver isso no passo a passo. Vamos lá. É por isso que eu não fiz sozinho. Mas olha Eu não aqui, comecei sozinho. não começou, mas você deu uma olhada, assim, deu uma folheada, para ver o que tem. Eu já tinha tido uma experiência no passado, mas não, vou esperar. Mas você lembra o seu número de AC? Não, não lembro. Não. Mas eu lembro que ela tá perdida lá na minha casa lá. E um dia eu vou localizar ela. Você fez setembro ou junho do ano passado? Setembro. Setembro? Então, vamos fazer o seguinte, a gente faz algumas questões, depois você pega a prova de setembro e faz de novo. E faz de novo. É com esse entendimento agora, né? É, isso mesmo. Então, vamos lá. A gente fala de raciocínio analítico, nós temos 2 tipos de juízo. O juízo sintético e o juízo analítico. O juízo sintético, a gente vai definir, a gente vai tentar evitar na hora da prova. É esse juízo aqui que me faz errar. Por quê? Porque ele é o acréscimo de informações acerca do sujeito. Ele não explicita informações, eu estou acrescentando. Então, vamos lá, eu falo de um carro fabricado no Japão. O fato de ser fabricado no Japão, ele não está implícito, ele não existe dentro da ideia de carro. Agora, se eu falar, o carro tem 4 rodas, eu estou dentro da ideia de carro. Por quê? Todo carro tem 4 rodas. Esse juízo aqui, ó, é o que acontece em alguns textos, por exemplo, daqueles assuntos
não vou dizer fúteis, mas aqueles assuntos mais consensuais que a gente discute amplamente. Por quê? Tem uma questão aqui boa sobre os Jogos Olímpicos. Poxa, as Olimpíadas foram no Brasil. A gente tem um conhecimento um pouco maior. Qual que é a tendência? Eu fazer juízo sintético no texto, estabelecer relações de juízo sintético no texto e expandir aquelas informações que estão ali. E isso não pode acontecer. Eu vou usar esse aqui, ó, que é o juízo analítico. Eu vou inferir e vou supor. Inferir, eu vou buscar informações que estão nas entrelinhas do texto. Não está, na hora que eu bater o olho, que eu fizer uma primeira leitura, não vai aparecer para mim. Mas, às vezes, na leitura das alternativas, ou numa segunda leitura mais atenta, eu vou perceber informações que não ficaram explícitas no texto, fiel ao texto. E eu vou supor, eu vou levantar hipóteses dentro de uma conclusão no texto. Vou estabelecer uma relação de causa e efeito, ou causa e consequência, mas sempre preso às ideias do texto. Não vou extrapolar. O erro aqui no analítico acontece quando eu me extrapolo, quando eu me excebo. Simplesmente. Ok? Entendi. Obrigada. Essa diferença é sutil demais. Demais. De você dizer coisas que você não quer. De você inferir coisas a partir do enunciado, Do texto. das respostas, né? Que aí esse limite de colocar o sintético ou o analítico, o juízo sintético analítico, é que... É muito tênue. Muito tênue. E o que complica essa relação? O tempo é muito curto. Você fica o tempo todo pensando em resolver todas aquelas questões rapidamente. E, em muitas situações, o texto te convida a fazer isso. Ele te conduz a fazer um juízo sintético. Por quê? Ah, você está falando de futebol, porque está falando de pesquisas de marketing. Poxa, eu vou falar disso. Meu mestrado é nisso, então eu sei tudo. Não. Olha do texto, pegue o texto nu. Você não sabe. O que está lá no texto é a verdade. Então, pode ter a informação mais descabida lá no texto. É aquela informação que você vai considerar. Simplesmente. Então, vamos lá. Inferir e supor. Tenho duas frases aí, olha só. Maria emagreceu nos últimos meses. O que eu posso inferir dessa informação? Ou ainda, o que eu posso supor a partir dessa informação? Que Maria emagreceu nos últimos meses. Que ela estava de dieta? Que ela tá, olha, eu posso inferir ou supor várias coisas. Posso inferir que ela estava de dieta. Eu posso supor que ela mudou a sua rotina alimentar, física. E posso supor também que ela estava insatisfeita com o seu peso. Posso inferir, eu posso supor que ela estava doente. Posso inferir, eu posso... Agora, eu posso afirmar que ela estava gorda? Não, porque a gente pode perder peso mesmo tendo um peso normal. Viu a diferença? Falar que a Maria está gorda, eu estaria fazendo um juízo sintético. Agora, falar que ela estava doente, que ela estava insatisfeita, que ela fez atividade física, ou que ela mudou sua rotina de alimentação, é juízo analítico. Óbvio que não vai aparecer um enunciado tão simples, tão curto no texto. Apesar de a gente vai fazer, nossa, tem um tempinho que não cai, nós faremos uma questão com uma frase, tá? Não cai, mas é essa a diferença. Aqui, Juliana estudou francês. O que a gente pode inferir, o que a gente pode supor dessa relação, dessa frase? Ela poderia fazer uma viagem? Que ela poderia fazer uma viagem. Eu poderia falar que ela gosta de francês. Uhum. Eu poderia falar... Agora, eu poderia afirmar que Juliana não sabia francês? Não. Acho que eu estou começando a entender. Percebeu a diferença? No exercício, é essa relação que a gente vai fazer no exercício. Tá? Agora, no exercício... Tem mais alguma O quê? que não pode falar?
Que ela, Tipo assim, que ela não sabe francês. O que mais que a gente pode dizer? dizer aqui que ela vai para a França. Ah, mas eu falei que ela ia fazer uma viagem. Não, que ela vai para a França. Para a França é o único lugar do mundo que fala francês? Ah, tá. Nossa, então eu pensei na França. Tipo assim, Não, eu posso falar que ela vai fazer viagem. uma viagem. Mas quantos lugares no mundo falam francês? São poucos, né? Mas não é só na França. Uhum. Tá vendo o perigo? Vamos lá. Aqui são as palavras-chave da questão. O tema, a tese e o objetivo do autor. Em muitos enunciados, eles circulam nessa tríade aqui. Vão aparecer com nomes diferentes. Então, aqui o objetivo do autor vai aparecer em intenção do autor. Tese, a gente vai ver como premissa principal. O tema é só para a gente se orientar na hora de resolver a questão. Mas o tempo todo eu vou falar de tese e de objetivos do autor, especificamente de tese. Uhum. Vamos lá, definindo um a um aí. O tema. O tema é o assunto do texto. De que trata o texto? O que é que fala no texto? A tese. A tese é a minha preocupação maior aqui. A tese é o que o autor defende sobre o tema. É uma afirmação ligada diretamente ao tema, onde ela apresenta a ideia que o autor vai defender, a premissa principal, a informação principal. E ela tem a capacidade de resumir todo o texto. Tem questões de analítico que estão ligadas diretamente à tese. Vai perguntar qual das afirmativas a seguir é a premissa principal do texto. O que você vai fazer? Você vai buscar a frase que se aproxima mais do que é a tese do texto. É uma questão perigosa? Sim, porque as 5 afirmações têm relação direta com o texto, estão diretamente ligadas ao texto. E o objetivo do autor é a intenção do autor em explicitar o tema e a tese. Por que falar desse tema e por que falar dessa tese? A resposta sempre começa com o verbo. Informar, conscientizar, defender, apresentar, propor, expor. Sempre aqui. Sempre começa com o verbo, que é explicitar. Isso, explicitar, informar, questionar. Uhum. Já podemos fazer 2 questões. Qual? Fevereiro, vamos nas mais antigas, que essa aqui é bem didática, ela está bem ligada à tese do texto, tá? Fevereiro de 2013, questões 7 e 8. De 2013, 7, 8. Tem essa prova aí? Tem, né? Tem.
Como é a primeira, eu vou só te dar uma dica. Na questão 7 tem a palavra morbosidade. Morbosidade é sinônimo de doença. Doença? Eu pensei em obesidade mórbida. É mesmo? Aí, tipo, não a obesidade, mas só como doença a relacionada. obesidade mórbida. Eu pensei que era alguma coisa exagerada a gordura, por exemplo, nesse caso, né? Obesidade mórbida. Eu sou muito gordo e aí isso me torna doente. Então, eu pensei em ligar alguma coisa nesse sentido de doença. Morbosidade é doença, propriamente dita. A ideia principal é aquele a do meio, tese. Sim, a ideia principal está assim. É só 7, não, né? Então, vamos comentar um por um? Vamos. Às vezes, um comentário da 7 pode tornar a resolução da 8 bem mais fácil. Uhum. Eu acho que é a letra A. Letra A. E você conseguiu identificar esses 3 aspectos? O tema, a tese e o objetivo do autor? Sim, a tese dele foi falar que o avanço da medicina está produzindo pessoas que não estão aptas como é que fala? Tipo assim, as pessoas estão vivendo mais, mas com menos saúde. Exatamente. Essa que é a tese. A tese é a relação inversa entre longevidade e saúde. Então, as pessoas vivem até os 90, 95 anos. Mas não quer dizer que elas têm uma vida saudável. Então, chegam aos 90, 95, mas podem estar acamadas, ligadas a aparelhos, ou dependendo de uma quantidade muito grande de remédio. Essa é a tese. Ok. E o tema? Tema? O que é o tema mesmo? O tema é o assunto, é o geral. Saúde? Saúde, ou então a relação inversa entre saúde e longevidade. Ou então sobre mortalidade e morbosidade? Morbosidade, morbosidade e Esse pode ser longevidade. Sim. E qual que é o objetivo do autor? Explicar essa relação, né, que a gente conseguiu avançar muito em prevenir a morte, mas não em ter saúde. Isso E mesmo. avançou pouco. Explicar ou ainda mostrar essa relação, apresentar essa relação. Então, os 3, a
tríade aqui ficou muito clara para você. E o que tem lá no enunciado? Olha, assinale a alternativa que sintetiza a ideia principal do texto. Ideia principal do texto nada mais é do que a tese. E você marcou a letra? Letra A. Letra A fala: vidas podem ser salvas e até mesmo prolongadas graças à medicina moderna, que, no entanto, não oferece a garantia que essas vidas sejam mais sadias. É uma estrutura de sinônimos do que nós acabamos de falar. Exatamente isso. Letra A. Certíssimo. Eu gostaria, antes da gente passar para o outro, que você observasse duas coisas. Que, por exemplo, a letra C, ela tem, né? Mortalidade e morbosidade são estatisticamente contraditórios. E comprova que, no combate à primeira, os avanços da medicina moderna foram específicos, enquanto, no caso da segunda, um progresso menor foi alcançado. Ela tem relação com o texto? Tem, mas aí, no caso, essa parte é como se fosse não sei se eu vou falar certo, mas é como se fosse um argumento para robustecer a tese dele. Exatamente, é um aspecto limitado do texto. Tá. É um aspecto Aspecto limitado. limitado. É, um aspecto limitado do Tá texto. errado, então, de fazer Não, não, de certa forma, não. É só um aspecto limitado, por quê? O que o enunciado me pediu? A tese. Se ela me pedisse um argumento pertinente ao texto, a letra C estaria boa para mim. Eu só quero que você observe como que essas questões são elaboradas e a proximidade entre algumas alternativas. Eu tenho a letra C que está errada, mas ela está ligada ao texto, ela está esperando o aluno ser seduzido por ela. A letra D e a letra E são conclusões irrelevantes aí em relação ao texto. Mas de maneira um pouco distante, elas também têm uma relação. Sintético. É juízo sintético. D e E, juízo sintético. D e E. Vamos lá, na número 8. A número 8 tem um enunciado bem parecido, né? A seguir, transcreva afirmações que confirmam a ideia central que expressam o texto acima. Uma delas, que não é do mesmo autor desse texto, não se coaduna com essa ideia. Identifique-a. Coaduna aparece na prova concordar.
Essa é a letra E. Letra? É. Isso mesmo. Vamos lá, então. Mas você conseguiu perceber qual que é a tese do texto? Qual que é a ideia central? Sim, de que... cadê? De viver de aparência, né? Essa parte aqui fala bem que o grande mal que pode acontecer às democracias é viver de aparência. Isso mesmo. A tese dele é afirmar que a democracia sofre de um grande mal. E que mal é esse? Viver de aparência. E o que é que tem nesse enunciado? Transcreveram-se as afirmações que confirmam, ou seja, que concordam com a tese expressa no texto acima. Essa parte que eu li assim, a seguir transcreva a afirmação. Ai. Assim. Questão aberta, não. Uma delas, que não é do mesmo autor deste texto, não se coaduna, não concorda com a ideia. Isso foi corretamente na letra E. O texto é um pouquinho mais difícil aqui, né? Então, eu não achei não. Não? Tipo assim, a construção dele, eu achei assim, como eu falo? Não estou sabendo explicar. Eu achei ele mais linear. Tipo assim, a grande modo que pode acontecer a democracia viver de aparência. Aí depois ele fala que desde que os partidos, a liberdade, a expressão, finge que estão trabalhando, beleza, o povo não fala nada, mas precisamos de alguma coisa que não seja de procedimentos gravemente antidemocráticos. Foi construído dessa forma. Tá. Eu perguntei porque a maioria dos alunos vai que vê um texto mais subjetivo, fica um pouco receoso. Eu tenho dificuldade com aquele que a gente fez nas outras aulas, por exemplo, poema. O texto subjetivo, né? É subjetivo, mas quando é poema, então narrativa, o cara tá escrevendo e aí começa a conversar com ele mesmo, e depois, entendeu? Não me Aí eu falo assim, como assim? Aí eu pergunto assim, tipo assim, Ciclano disse isso, aí ele conversou o tempo inteiro no texto, assim. Aí, por exemplo, com quem ele disse tal passagem, o que ele inferiu sobre tal isso, entendeu? Aí eu vou procurar a resposta e não acho nada. Isso é bastante comum. Isso é muito comum. E não é só você, porque já tem um tempo que saiu do ensino regular, às vezes entra na vida profissional e essas leituras, elas vão ficando um pouco de lado e vai lendo só aquilo que se liga diretamente ao seu trabalho, à sua pesquisa. É só leitura de relatórios. Só leitura de relatórios. Literatura mesmo. Nada? Não, eu leio. Sim. Porque, por exemplo, eu ainda estou estudando, né? Então eu sou obrigado a fazer algumas certas leituras assim. Mas é a leitura acadêmica. Totalmente acadêmica. A leitura subjetiva deixa um pouco a desejar. Exatamente. Né? Mas a literatura brasileira, especificamente, ela passou por um período, né? Falando aí de modernismo. Modernismo, didaticamente, foi dividido em 3 fases. Logo após a Semana de Arte Moderna, a gente teve um movimento um desejo intenso de transformação, de mudança nas artes brasileiras, de um modo geral. Eles queriam desconstruir tudo que havia na literatura, na pintura, trazer uma certa brasilidade e uma certa originalidade. Essa busca pela originalidade, ela foi a qualquer custo. Então, esse período, os textos desse período, eles são mais complexos. Tanto que eles quase não caem no vestibular. Quando eu fiz vestibular, não vou contar quando, eu lembro que eu estava no 2º ano do ensino médio, na FMG ainda não tinha nem, né, ainda liam-se os livros. E foi Memórias Sentimentais de João Miramar, que é um livro do Oswald de Andrade, que tem uma leitura bastante complexa. E hoje, quando a gente está no ensino médio, vai solicitar livro aos meninos, esse a gente não pede. Por quê? Eles estão super focados no vestibular e ele exige muito estudo, muita análise, justamente por esse aspecto que você pontuou. Então, isso é um período da literatura brasileira, ele tem esse perfil de texto mesmo.
Aí depois vem, né, didaticamente chama-se de segunda geração, há uma consolidação disso aí. As mudanças já foram delimitadas e os livros são mais fáceis, são mais tranquilos de ler. Aí vem Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que é literário, mas é mais tranquilo, o vocabulário está mais próximo, as poesias dessa época estão bem mais próximas da gente, a gente não tem essa dificuldade, mas isso faz parte. Isso faz parte toda a luta. Agora, antes da gente passar para os enunciados, mais um conceito que dá para a gente fazer exercício é o conceito de inferência. Tá? Essa questão aqui era um pouco maldosa. Ela está na prova de fevereiro de 2016. E é a questão de número 74. Qualquer? 74. Começa assim. Em um comercial de biscoitos, lê-se. Ixi. Apertou? Letra E. Letra E. Só uma, qual? Havia pelo menos uma embalagem anterior. Oh, perdão, uma embalagem anterior. Havia, cadê? Pelo menos 6. Ah, sim, 6. Havia pelo menos uma embalagem anterior. Vamos lá, então. Vamos conversar. O que tem? Olha que frase pequenininha, né? Agora, em 2 novas embalagens. Qual que é o foco da nossa inferência aqui? O agora. Ele que é o nosso chave aqui. Se ele fala que agora, em novas embalagens de 80 e 160 gramas, você lembra lá no comecinho, quando nós fizemos várias inferências ao redor de uma frase? Aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, mas de maneira mais
educado, vamos dizer assim. Vamos lá, uma por uma. A primeira, a embalagem pequena anterior tinha menos de 80 gramas. Posso inferir isso? Acho que não. Não. Eu não posso falar que ela tem menos, também não posso falar que ela tem mais. A embalagem grande anterior tinha mais de 160 gramas. Posso falar isso? Não. Não. A pequena podia ter 90 e a grande podia ter 150, por exemplo. A embalagem pequena anterior tinha mais de 80 gramas. Também não posso. Poderia ter menos. A embalagem grande anterior tinha menos de 160 gramas. Também não. Havia duas embalagens anteriores. Posso falar isso? Pode. Posso. Por quê? Porque está falando em novas embalagens, de 80 e de 160. Então, com certeza eu tenho, tinha duas. Eu não sei quanto tinha na pequena e também não sei quanto tinha na grande. Mas se agora as embalagens são novas, significa que anteriormente eu tinha duas embalagens. Concordamos? Ah, tá. Então seria as 3 últimas estariam certas. Calma. Vamos lá. Então já concordamos que a número 5 está adequada, certo? Vamos lá. A sexta. Havia pelo menos uma embalagem anterior. Eu acho que sim. Não, por que sim? Pelo menos uma? Não, se aqui, ó, são novas embalagens, de 80 e 160. Se eu concordar com a de baixo, eu anulo a de cima. Pelo menos uma? Não, eu já tenho certeza, tem duas. Elas só mudaram de tamanho. Tá. Bugou? Não. Não? Tá, estamos juntos aqui? Sim, tá. Concordo agora. Como entendeu? Vamos lá, a última. Não havia embalagem anterior que tivesse 80 ou 160 gramas. Certo. Certo, porque agora as embalagens são novas e elas têm 80 e 60 gramas. Então, o que eu posso dizer disso tudo? Que anteriormente eu tinha duas embalagens e que elas não tinham nem 80 e nem 160 gramas. Então, dessas 7 informações, dessas 7 inferências aí, eu tenho como corretas a número 5 e a número 7. Duas afirmações, duas inferências. Percebeu como funciona o trabalho de inferência? Devidamente enganado. Devidamente enganado? E viu que é enunciado simples? Pior. Isso A mágoa fica maior. Mas e tem outras questões, né? Isso aqui é só para a gente introduzir a ideia de inferência, mas se você der uma pesquisada, e depois eu vou te dar essa tabelinha aqui, pode olhar, a minha só está desorganizada. Que é um mapa. Você vai procurar qual enunciado aqui. Ou você ficou com mais dúvida, ou você quer praticar mais, e já vai direto na questão. Entendeu? As questões são classificadas. São classificadas por assunto. Isso que nós estamos fazendo é o quê? Inferência, né? Não, essa não está aí, não. Essas questões, ela não está aqui, não. Essas questões, essa de inferência, tem umas outras que eu não coloco aí, porque são questões que eu gosto para introduzir uma ideia de conteúdo. Admissão, afirmação. É o que nós vamos fazer agora. É o que nós vamos fazer agora. Deixa eu tirar uma. Não tira não. Vou tirar uma. É que tá desatualizada essa. Toda vez que mudar a turma, eu atualizo algumas questões. Tem umas que eu não coloco aqui. Aí essa tá desatualizada. Mas foi seduzido por uma frase? Acho que foi algumas propagandas, tipo assim. Agora nós temos um produto, o produto é um produto que a gente já está acostumado a ver no mercado. Aí, de repente, ele aparece agora em novas embalagens. Aí, por exemplo, amaciante. Amaciante, você lembra que antigamente era uma garrafa de 2 litros? Uma altinha. Uhum.
Aí depois eles lançaram a grandona, família, 5 litros, e aquele pequititinho concentrado, de 1 litro, eu acho, ou menos. É, menos de 1 litro, né? Exatamente. Aí eu já veio logo na minha cabeça. Fez o quê? Juízo sintético. Exatamente. É automático. É automático. O problema é o texto, ele te convida para o juízo sintético. Essa frase aqui, ela te convida facilmente para fazer o juízo sintético, para estabelecer o juízo sintético. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu dava aula só de português. Eu gostava do analítico, eu tinha mochila, fazia os exercícios, mas eu não dava aula. Eu tinha muita insegurança de assumir essa responsabilidade sem pelo menos ficar uns 5, 6 meses estudando sobre. Aí, quando o Eduardo me disse, não, você já estuda tanto tempo, por que você não pega essas aulas? Eu falei, mas eu acho que para eu assumir essas aulas, eu vou ter que estudar muito o texto, a literatura da área administrativa, ou da área financeira, por exemplo, para